Olá a todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, aqui pela Lei em Campo TV. Como você sabe, você que acompanha o nosso programa desde a primeira edição, nós temos abordado os assuntos relacionados à Covid-19 e integridade das competições. Como a pandemia tem afetado e ainda vai afetar a integridade das competições esportivas. Hoje nós temos uma convidada especial, a Daniele Maiolini não participa desse programa, mas ela é substituída com maestria pela Tatiana Nunes, nossa querida amiga, que além de presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, é advogada-geral da União e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Para bater papo com a Tatiana hoje, como sempre, o meu amigo Roberto Barraco, também aqui eu começo te apresentando, Roberto. Bem-vindo de novo ao Lei em Campo Academy. E hoje a gente continua a abordar a integridade das competições e Covid-19, mas sob a perspectiva da luta contra a dopagem no esporte. Por isso, a presença especial da Tatiana. Oi, gente, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse vai ser um programa um pouquinho diferente, né? E falando em um pouquinho diferente, eu já vou emendar o primeiro oi da Tati com uma primeira pergunta, então. Tati, falando em luta antidopagem, a gente está tendo quase que uma luta não contra, mas uma luta em relação a como a gente está lidando no nosso dia a dia nas câmaras, o que inclui TJD-AD. Então, como que vocês estão fazendo? E obrigada por estar com a gente aqui hoje. Bom, primeiro, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês nesse programa. Eu tenho assistido, sou espectadora de vocês, sou fã de vocês e é um prazer estar aqui nesse programa que vai falar de um tema que eu amo, que é a luta, a prevenção, né, e o combate à dopagem no esporte. Em relação às nossas audiências, a gente teve que se adaptar muito rapidamente a esse novo cenário que o mundo está vivendo, porque nós lidamos com situações de atletas que estão ávidos por ter um resultado da sua situação, né? Esse atleta que que foi pego com uma substância proibida em seu organismo, ele tem o direito de saber com a maior celeridade possível qual vai ser a eventual suspensão que ele vai ter que aceitar. E a maioria já se encontra suspenso preventivamente desde o primeiro momento no processo. Então, isso faz com que a gente tenha que ser muito célere. Então, para esse fim, a gente passou a usar o mecanismo de videoconferência, né, como a maioria dos julgamentos virtuais. Nós utilizamos um desses sistemas virtuais, o Webex, e funcionou muito bem. Né? A gente já teve 20 pessoas ao mesmo tempo na sala, entre auditores, procuradores, atletas, representantes da ABCD, advogados, né? E conseguimos organizar de forma a já ter sido possível, eu acho que já foram mais de 6 ou 7 audiências entre câmaras e plenários do nosso tribunal nesse momento aí da pandemia, desde o começo da pandemia. Então tem sido um sucesso a ponto de a gente pensar se a gente vai voltar para o método tradicional em algum momento. Bem legal, Tati, bem legal. pegando carona na pergunta do Roberto, e ainda falando sobre não as audiências em si, mas todo o programa de testagem para buscar flagrar atletas que tenham feito uso de substâncias dopantes. Qual é o prejuízo que você imagina que possa acontecer pelo fato da testagem ter diminuído consideravelmente, não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro durante o período da crise sanitária? Olha, Jean, bom, te cumprimento, vou cumprimentar do Roberto, primeiramente. Obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, a gente vai lidar com prejuízos até a partir do momento em que as competições retornarem, a gente tiver um retorno, né, gradual a essa normalidade, a gente pode, sim, lidar com prejuízos de atletas que, de maneira desavisada ou por vontade própria, utilizaram substâncias que se enquadram na lista de substâncias proibidas. Esse problema pode ser gerado por duas situações diferentes.
O atleta que realmente, de má fé, que se aproveitar do momento para incrementar o seu treinamento com a utilização, por exemplo, de um anabólico ou de alguma substância proibida, né, e aproveitar que naquele momento os testes eram realmente esparsos e poucos em razão das circunstâncias. E a gente vai ter também um atleta que perdeu, em grande medida, aquele assessoramento do dia a dia dele, passou a treinar em casa em outras condições e pode ter tido uma lesão e utilizado uma substância, pode ter utilizado de maneira desavisada uma substância para um fim, né, que seja um fim terapêutico, mas sem a necessária orientação, né, de sua equipe de apoio. Então, eu acho que a gente vai lidar nesse momento de retorno com duas situações que o controle de dopagem vai ter que saber como absorver e como trabalhar com elas, né? E eu acho que nesse momento as medidas de educação são muito importantes, justamente porque a gente vai ter situações em que já está ocorrendo retorno, enquanto outros atletas ainda estão em casa. A gente vai ter que dobrar essas medidas educativas pelos meios virtuais, né? A ABCD tem feito alguns webinars, algumas tentativas, né, de levar a educação para casa dos atletas, para que eles estejam orientados e evitem utilizar substâncias proibidas. Tati, em alguns países, ou principalmente nos países que adotaram medidas restritivas de confinamento ou lockdown, né, para usar a expressão em inglês, houve, pelo menos em tese, maior possibilidade de controle da vida dos atletas pelas agências nacionais, pelos órgãos nacionais de luta contra a dopagem. O exemplo francês é interessante porque a Agência Francesa de Luta contra a Dopagem, inclusive, chegou a afirmar que considerava que todo atleta que não estivesse em casa durante o período de confinamento, que se beneficiasse de um atestado derrogatório para ir à rua e fazer, por exemplo, compras ou inclusive atividades físicas, e não informasse essas saídas à agência, poderia incorrer em sanções, porque estaria descumprindo a sua obrigação de localização. Isso aconteceu em países que adotaram essas medidas de confinamento: Bélgica, França, Itália, Espanha, Alemanha, para não citar outros. Você acha que atletas de países em que houve menor ou nenhum controle, em que houve medidas menos restritivas de isolamento social, os atletas podem eventualmente levar vantagem? Olha, Jean, eu acho que o que vai ter que ser feito, sim, claro, sempre a ideia do controle de dopagem, a ideia inclusive de existir uma agência mundial, é justamente a uniformização de procedimentos com o intuito de que nas competições internacionais haja uma equalização dessas vantagens, eventuais vantagens competitivas que um atleta teria caso ele treinasse, por exemplo, com uma substância proibida em seu corpo. Porque isso é uma questão muito interessante, né, Jean? A gente tem o caso do atleta que usa a substância para a competição e para aumento de performance naquele determinado evento competitivo, e a gente tem um atleta que utiliza a substância durante o treinamento para melhorar o seu treinamento e, eventualmente, ele até se limpa antes da competição para evitar que seja pego em exames em competição. E para esse atleta, que é justamente muito importante, esse controle fora de competição, esse controle voltado, né, a essas medidas que são o whereabouts, por exemplo, medidas de localização, para que sejam feitos os controles surpresa necessários, né, para que justamente mantenha essa situação de igualdade. Claro que nessa situação, se as competições internacionais voltarem junto com as competições nacionais, e com os controles de forma mais acirrada, você pode ter sim um desequilíbrio. Agora, se retornar, primeiramente, o que me parece que vai ser mais factível, né, e mais comum, retornar em primeiro as competições nacionais, e aí você vai ter o controle efetivo dentro delas. Para daí retornarem as internacionais, você evita um pouco essa eventual discrepância de performance. Mas, claro, né, sempre pode ocorrer. A gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, a OSADA, que é a agência norte-americana, eles fizeram todo um procedimento para coleta virtual, né? Eles tentaram manter de alguma forma os testes, inclusive utilizando o atleta tinha que usar a câmera do celular
né, só não entrava no banheiro para fazer a coleta junto com a gente, mas no mais tinha que deixar na porta, fazer todo um procedimento antes para a gente ver se não tinha um frasco que pudesse ser trocado dentro do banheiro do atleta. Então, assim, realmente todo um protocolo de segurança para que continuasse havendo esse acompanhamento, dada justamente a importância de se acompanhar fora de competição os atletas, principalmente aqueles que estão no grupo-alvo de testes, né, que são os grupos prioritários dos atletas, que são acompanhados, né, o tempo inteiro pelas agências. Agora eu vou colocar um outro tema, acredito que, bom, a Tatiana vai poder talvez apresentar essa discussão que vai ser intensa nos tribunais antidopagem nos próximos meses, e o Roberto vai, sem dúvida, poder opinar a respeito desse assunto. O que dizer, então, daqueles atletas que foram suspensos e que beneficiaram-se da crise sanitária? Ou seja, atletas que tinham um período de suspensão por utilização de substância proibida e acabaram, na prática, não cumprindo essas suspensões porque as competições foram suspensas. Tati, essa discussão vai inevitavelmente ser levada ao TJD-AD, certo? Com certeza. Já, com certeza. Essa discussão, ela é a discussão do momento, né? Não só vai ser levada ao TJD-AD, como, ela tem permeado várias discussões, né, de grupos que estudam e trabalham com esse tema de dopagem. Essa discussão é extremamente interessante e há argumentos plausíveis para os dois lados. Né? Na qualidade de presidente do tribunal, eu vou me ater a trazer os argumentos, mas sem emitir uma opinião, porque isso realmente pode ser uma matéria que seja levada ao julgamento. Né? Inclusive, o Gê é auditor também lá do tribunal. Não sei se ele já falou isso, né, no programa, mas o Gê também, a gente tem a honra de tê-lo lá como auditor de uma das câmaras do tribunal. Então é uma questão que pode chegar para mim e para você também, Gê. Para todos nós lá no tribunal. Uma questão muito interessante. O fato é que tem já alguns exemplos, o exemplo francês de novo, né, é interessante porque por lá os períodos de suspensão não foram cumpridos durante o período de confinamento que acabou em 11 de maio, ou melhor, para as competições até agora, porque o retorno às competições coletivas só aconteceu na semana passada e para treinamentos individuais um pouco antes. Mas até a retomada das competições, o período de suspensão não foi contabilizado. Então, a posição adotada pela Agência Francesa de Luta Antidopagem é, digamos, menos benéfica aos atletas e mais protetiva com relação ao sistema, se a gente pode dizer assim. E você, Roberto, o que você, primeiro, comenta essa decisão francesa, essa posição francesa, melhor dizendo, e depois queria saber como que você acha que seria o mais razoável proceder com relação a isso. É difícil pensar o que é mais razoável nessas horas. Você sabe que geralmente eu acabo ficando quase sempre em cima do muro em quase todas as perguntas, enquanto eu tento achar alguma resposta que eu me sinta confortável. E esse é um dos casos que eu não vejo real uma resposta ideal. Minha opinião pessoal, que até é um pouquinho menos técnica, nesse caso que quase eu estou falando realmente minha opinião do zero. É complicado você colocar um atleta que tem uma suspensão por um certo período para cumprir a suspensão em outro período, embora aquela competição deveria ter acontecido em um primeiro período, e outro atleta, você começa a ficar com uma mistura de tempos e quase como uma viagem no tempo, de suspensões que, no final, eu acho que a gente cria mais caos e dá mais motivo para alguma lei nacional, até eventualmente alguma ordem pública nacional ou até uma ordem pública associativa, dependendo da associação, poder questionar isso de alguma maneira. Manter do jeito que inicialmente foi proposto seria, por esse ponto de vista, para mim, uma decisão mais fácil.
eu não sei dizer se essa é a decisão mais justa. Mas, de novo, quando a gente está falando de doping, para mim, não tem decisão mais justa nunca. Vai ter sempre uma decisão possível. Sim. E só para colocar um pouquinho de tempero aí nessa questão, já posso? Claro. Assim, o que vem, né, e o que eu já ouvi dessa discussão. Muitos atletas que são atletas, né, se consideram e lutam por isso, limpos, né, dizem o seguinte: poxa, eu tô aqui em casa, não tô competindo, eu tô na mesma situação do que aquele atleta que está suspenso porque agiu contra as regras do jogo. Então, esse é o argumento, essa é a grande insatisfação, né, da situação que geraria um tratamento, digamos assim, antisonômico, de alguma forma. Poxa, eu fui colocada na mesma situação e ele está se beneficiando disso. Por outro lado, é isso que o Roberto falou, tá? Primeiro, o que se está, né, protegendo ali, né? E como que essas suspensões por questões de dopagem são feitas? Elas são por período, não são por competição, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o atleta, por exemplo, que fosse pego numa situação de dopagem, vou dar um exemplo que é bastante interessante para colocar tempero aí nessa discussão. Um atleta que é pego numa situação em que ele usou um glicocorticoide porque tinha uma lesão no joelho, tá? E aí ele utilizou esse medicamento, foi pego em competição com a utilização desse medicamento, porque tentou voltar para o jogo, né? Com a substância no seu organismo, mas mesmo assim não conseguiu e teve uma lesão horrorosa no joelho. Esse atleta foi afastado por questões médicas por 6 meses. E ele foi punido por dopagem pelo mesmo período. É justo, já que ele ia ficar de qualquer jeito afastado por causa da lesão, que a punição por dopagem seja no mesmo período? Não seria mais justo que essa punição fosse depois, né? Então ele ficasse 6 meses parado, quando ele fosse voltar, mas não é assim que tá nas regras. Então, é uma questão muito complexa e que os argumentos para ambos os lados são bastante interessantes, né? Eu até brinco que eu queria mesmo que chegasse ao tribunal para a gente discutir, porque eu acho extremamente interessante essa situação, né? Mas até o momento ainda não chegou oficialmente, embora a gente ouça sempre, né, da insatisfação, né, de alguns atletas com essa injustiça, né, que poderia estar ocorrendo. Sem manifestar nenhum juízo de valor, eu também gostaria de apimentar um pouco mais a discussão e lembrar que também é normal que, por exemplo, um órgão judicante que trate da matéria sancione um atleta, suponhamos com uma suspensão de 3 meses no mês de dezembro. Por acaso, pode ser que essa modalidade não tenha competições até o mês de março. Sim. Então, na prática, essa suspensão seria também quase que, não completamente, mas quase que inócua. Então, é algo com o que nós já convivemos também, não é? Sim. Esse aspecto aleatório da punição em relação ao momento em que ela é aplicada e o momento em que são disputadas as principais competições. Então, já existe, de certa forma, essa aleatoriedade do esporte em geral e das sanções antidopagem em particular. E tem Desculpa, não, só para colocar aí, é bom que você pode dar opinião, mas só para colocar um outro elemento que o próprio Código Mundial e o Código Brasileiro reproduz isso, coloca, não é para fins de julgamento final, mas para fins de suspensão preventiva, ele coloca de maneira expressa que não deve ser levado em consideração para você, por exemplo, revogar uma suspensão o fato do atleta querer competir em uma determinada competição importante, que isso não deve ser um critério para fins de revogação de suspensão. A contrário senso deveria ser para fins de suspensão das suspensões, ou seja, né, para essa decisão, é outra questão relevante, né, dentro do nosso sistema atual. É um ponto, é muito engraçado, o Gia sabe bem disso, eu de doping entendo quase tanto quanto eu entendo direito penal, ou seja, parei no primeiro ano da faculdade. Agora, o ponto do doping que a gente mais ouve discussão e que sempre causa espanto quando está na faculdade, nesse mundo acadêmico, discutindo
inversão de ônus de prova, inversão da presunção da culpa. Mas, para mim, todo mundo perde o ponto que, para mim, é o mais relevante quando a gente fala de doping, que é esse que a gente está discutindo hoje. Qual que é o aspecto da sanção, qual que é a temporalidade da sanção, qual que é a regra do jogo em relação à sanção no doping. Isso ninguém discute. E isso, para mim, é o ponto mais sensacional quando a gente está discutindo de algo que, para o esporte, para o sistema esportivo, é tão importante, tão relevante e próprio do sistema. Fala da integridade do próprio sistema. Trocando em miúdos, qual é a melhor punição? Suspensão por período, suspensão por provas, por jogos? Em um momento, uma pode ser mais vantajosa ao atleta do que a outra, em outro momento, não. É interessante. E só para colocar ainda um último ponto, talvez fazendo um contraponto final, talvez a posição francesa faça um pouco mais de sentido em um país onde foram adotadas medidas uniformes, onde as medidas de confinamento atingiram todas as regiões e todas as entidades esportivas, que são submetidas, apesar de serem entidades privadas, são submetidas ao governo francês. Então é interessante, nós estamos também num sistema diferente, que não é comparável, mas é diferente. Aqui houve paralisação em certos locais, em outros não. Nós estamos numa federação sui generis, né, que tem 3 camadas, 3 esferas, então nós temos aqui situações até em que o clube pode treinar no município vizinho, mas não na sua própria sede. É algo que, em países em que houve esse controle mais, esse tratamento uniforme da crise, essas questões sequer se colocaram. O que talvez justifique um pouco mais essas suspensões da aplicação da sanção. Diga, Tati. Só um pouco de você falando agora, eu pensei, mas olha que interessante em termos de panorama internacional, né? Em 2021, os Jogos Olímpicos, né, vão acontecer. Imagine um atleta francês olímpico que justamente por conta dessa suspensão fique de fora dos Jogos, né? Ao passo que atletas olímpicos de outros países não vão ficar. Olha que situação no equilíbrio internacional das coisas, né? Nossa, tá ficando bom, hein? Essa reflexão tá cada vez melhor, hein, Roberto? A gente volta para a história de ordem pública nessa hora. A gente entra no ponto central, de novo, o que você está tutelando? Você está tutelando o sistema, direito individual, um direito transindividual, qual que é a lógica que cada órgão que vai possivelmente rever uma decisão individualmente, ou seja, caso a caso, por qualquer motivo que seja, como que o julgador vai ter que pensar. Então, se isso sai da mão de vocês, sai da mão do TJDAD, por exemplo, e vai parar por motivo que seja, nem necessariamente está. Se vai parar, por exemplo, na justiça comum. Porque o atleta resolveu que, nossa, isso aqui tá tudo errado. Não, como assim? E resolve, enquanto jogador na França, suspenso lá, fazer alguma coisa aqui para poder jogar em Tóquio depois. Como que vai ficar? Que direito que vale? Falar, gente, olha, muito boa a discussão. Nosso tempo vai chegando ao fim, mas por falar em Jogos Olímpicos, a gente discutia antes do início do programa. Tati, algumas pessoas vão apresentar argumentos relativos a esse marco temporal dos Jogos, né? Aqueles mais defensores da integridade, ferrenhos defensores da integridade das competições, procuradores, eventualmente, podem alegar que muitos atletas que não poderiam disputar as competições, ou melhor, os Jogos Olímpicos agora no meio do ano, poderão participar do ápice do esporte no ano que vem por conta da pandemia. Esse é um outro argumento que pode, eventualmente, chegar aos tribunais antidopagem, não é? Não, sem dúvidas. Isso é uma outra discussão que já está acontecendo. Isso também é uma questão que seria uma injustiça, digamos assim, né? O atleta hoje que não está suspenso, que poderia participar dos Jogos, ele vai ter ao lado dele também um atleta que hoje está suspenso, mas que até lá vai ter cumprido seu período de suspensão. Aí uma questão, a meu ver, de compreensão do sistema. O que a gente está, quando fala em antidopagem, em prevenção, em combate à dopagem, o que a gente está olhando? A gente está querendo punir atletas ou a gente está querendo manter um sistema íntegro?
né? Eu acho que essa é a segunda resposta, e aí, neste momento, ao falar em integridade do sistema, é para isso que tem que ser observado, e não as sanções individuais, né? O sistema tem que ser mantido íntegro e livre da dopagem. E esse livre da dopagem faz com que seja necessário observar os períodos de suspensões justamente para que as competições sejam realizadas com os atletas, presumivelmente, pelo menos, né, íntegros. Né? Eu acho que a ideia é essa. Não sei se uma questão como essa vai chegar e sobre esse ponto, né, específico, a gente está falando aqui de Jogos Olímpicos, mas e as outras competições, né? A questão meio que valeria para qualquer uma, né? Então, eu acho que é uma questão bastante interessante, mas que ela é mais facilmente solucionável olhando essa questão de o que a gente protege quando a gente fala de antidopagem. Roberto, algum destaque final? Já te agradeço muito por mais esse programa, essa ótima conversa. Tô esperando adorando. a próxima. Bom, vamos lá. São 2 pontos que eu ainda não sei direito como que eu consigo organizar isso dentro da minha cabeça. Então, não sei nem ainda como verbalizar isso de uma maneira minimamente coerente. Uma das grandes discussões que eu vejo em relação à situação esportiva agora, sem tentar também colocar juízo de valor, porque, enfim, não posso. Quando a gente fala de execução de uma decisão, essa execução pressupõe uma exigibilidade. Se essa exigibilidade é atacável ou atacada por qualquer motivo que leve a eventual embargos ou algo do tipo, você tem uma possibilidade de suspensão dessa execução. O que acontece, por exemplo, uma das grandes dúvidas, na verdade, em processo civil, é se força maior é ou não uma dessas causas. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas ninguém fala mais do que um parágrafo. O que eu acho bem curioso. E quando a gente fala no doping, essa inversão do sistema, que fica mais para a penal, meio que deixa essa pergunta de lado. Essa pergunta ela deixa de fazer sentido até. Só que ela reaparece no momento anterior para mim. Existiria uma possibilidade, eventualmente, em uma decisão de sanção por eventual descumprimento de regra antidopagem, colocar uma cláusula, entre aspas, cláusula extra na decisão que falasse sobre eventual suspensão daquela decisão durante um caso de força maior? Será que isso vai ser uma nova moda que a gente vai ver daqui para frente no doping? Não sei. Acho que esse é só o meu último ponto para falar hoje. Obrigado, gente. Bom, terminou muito bem. Obrigado, Roberto. Até semana que vem. Tati, muitíssimo obrigado. Você abrilhantou muito o programa. Daria para fazer muitos outros sobre esse tema, mas certamente você vai voltar para falar de esporte em geral. A Tatiana Nunes, que esteve conosco hoje, é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, advogada-geral da União, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Obrigado, Tati. Você sempre convidada do Lei em Campo Academy. Obrigada aí pela oportunidade de participar com vocês. Parabéns pelo programa, tem sido fantástico, as discussões são ótimas. E um grande abraço para todos. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado a você que, desde o início, gosta, acompanha o Lei em Campo Academy pela Lei em Campo TV. Nos vemos na semana que vem, na quarta-feira, às 5 da tarde. Tchau.